Mercado Semanal. Olá, sejam muito bem-vindos ao Mercado Semanal. Estão abertos os portões deste grande mercado da troca de ideias, debate de opiniões e da partilha intermunicipal de vida política. Eu sou a Filipa Ferreira, não fiquem confusos. A moderação era do Zé Carlos Barbosa, mas na impossibilidade para estar em direto neste horário, desafiou-me para fazer horas extra neste mercado. Cá estou. Espero que a troca e a partilha sejam tão bons e úteis para a região como até agora. Depois de um período de festas, férias, teletrabalho e confinamento, voltamos a sentar-nos à mesa com os comentadores, convidados, desta grande região do Tâmega e Sousa, hoje com Amarante e Lousada. Zita Pereira e Carlos Nunes estão mais uma vez connosco para falarmos da região, do país e até do mundo. Obrigada aos dois por estarem cá hoje. Hoje, no entanto, se calhar vamos falar um bocadinho mais do país. É inevitável, porque temos as eleições à porta. A pergunta feita aos portugueses é se querem uma velha geringonça à esquerda, uma nova geringonça à direita ou a maioria pedida por António Costa ao Pai Natal. Não há propriamente grandes novidades nas soluções apresentadas. A última maioria socialista levou-nos a um pedido de resgate. A última geringonça à direita quis ir nos esforços pedidos aos portugueses mais longe que a Troika. E a última geringonça à esquerda acabou com 3 amigos amoados e a pensarem muito neles e nos seus clientelismos. E muito pouco no país. E a acusarem-se mutuamente. O que não foi muito mau. Podiam ter acusado todos os portugueses. Hoje, em todo o país, as crianças voltaram à escola depois das férias grandes do Natal e com quase metade da população de crianças entre os 7 e os 11 anos vacinada. Hoje também, e na nossa região, em Amarante, a igreja e claustro do convento de São Gonçalo, em Amarante, reabriram, dia em que celebra o padroeiro da cidade. Em Lousada, arrancaram as obras para a implementação de um skatepark com estrutura de parkour e ontem, o futebol feminino do Futebol Clube de Romariz carimbou a passagem à terceira eliminatória da Taça de Portugal ao vencer por 4-1 o Feirense. Desportos radicais em grande em Lousada. No país já acontecem também os debates entre os candidatos às eleições, enquanto no sábado a Associação Frente Cívica pedia numa carta enviada aos partidos políticos que publiquem, antes das eleições legislativas de 30 de janeiro, os conflitos de interesses dos seus candidatos e indiquem de que forma farão o controlo e fiscalização. Isto porque, segundo esta associação, os conflitos de interesses no Parlamento têm manchado a vida política nacional. Vamos então à conversa e começo pelo Carlos Nunes. Acha importante este esclarecimento? Acho sim, acho que é um esclarecimento devido e atempado que serve de certa forma para esclarecer toda a população e poderá até induzir um certo sentido de voto nos próprios partidos. Permita-me só este pequeno lapso, que é cumprimentar de facto a minha colega de painel, a Zita, cumprimentar a Filipa e desejar um bom ano a todos. Boa noite. Portanto, obrigado. Zita, acha importante este esclarecimento? Já agora também é a primeira vez que... Sim, e é um elemento balizador, por isso acaba por ser sempre importante. Muito bem. No sentido também de transparência e informação, os debates têm ajudado, têm assistido aos debates, qual é a vossa opinião? Bem, eu posso avançar. Eu julgo que os debates serão sempre importantes para esclarecer a opinião pública. Não obstante, considero que este modelo, este formato de debates, peca por ser escasso do ponto de vista do tempo para a explanação de ideias, porque de facto os candidatos em si acabam por se guerrear sem aprofundar os seus próprios programas eleitorais. E num debate que é, no fundo, 10 minutos para cada candidato com algum tempo de moderação, é muito curto para explicar e explanar todo um programa eleitoral para, no fundo, governar um país durante uma legislatura que se prevê, ou que pelo menos será essa a expectativa para 4 anos. Zita. É sim, relativamente. É de facto curto, mas são as regras e já são conhecidas por todos os candidatos. E o que eu entendo é que as discussões estão muito focadas em intrigas de acesso ao poder e acabam por ser duelos de posições e não se verificam propostas, ou seja, não há, as discussões é quem é que apoia quem é que está contra quem é que não convidou quem é que rompeu, quem é que aceitaria o quê, e acho que o tempo deveria ser aproveitado para fazer propostas, para apresentar reformas, para apresentar soluções,
porque se os candidatos querem convencer a população a votar, têm que fazer essa apresentação de propostas e, sobretudo, o debate é um dos meios que tem provavelmente muito maior audiência de campanha porta a porta, de que os meios próprios ou os meios de comunicação de cada partido. Por isso é a nível nacional e deveriam ser mais bem aproveitados. E isto, no fim, acabamos por não saber o que é que cada candidato quer no seu programa em si, em concreto, o que é que espera no seu programa eleitoral, não é? E acaba por haver aqui uma demagogia. Vimos quando foi André Ventura e o Rui Rio a falar em prisão perpétua, redução de deputados. Não são prioridades para já para o país. Não quer dizer que não possam ser temas lançados. Ou seja, nisso o Tavares esteve bem quando foi com o debate do André Ventura, em que trouxe André Ventura para o ciclo de conversa, não é? De assunto que gostaria realmente de debater. E acho que isto aqui é realmente o estado do país, do faz de conta. E nós, portugueses, estamos cansados disso, porque nós não podemos ser tratados como ignorantes. Devemos realmente trazer as nossas propostas, são 10, são 12, são 15, o tempo. Devemos aproveitá-lo de uma forma útil. São as regras do jogo. Não são as melhores, concordo com o Carlos, só que julgo que não se explica quais são as medidas pretendidas. Isto, por exemplo, o PS, quando quer propor a subida do salário mínimo, a subida do salário médio, a redução para 4 dias, quando o nosso país é um dos menos produtivos em relação à União Europeia. Em termos de modernização, de dinâmica empresarial, também estamos atrás da União Europeia. É importante que o PS diga como é que vai conseguir subir o salário mínimo, o salário médio, reduzir para 4 dias e reduzir a dimensão do governo. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Nós queremos saber como. Não adianta dizer eu quero ser milionário, mas para isso eu trabalho, eu ganho na lotaria, não é? E nós temos que saber como é que vai ser. E já não estamos a falar dos portugueses que ficamos iludidos com aquilo que nos dizem. Tem que ser demonstrado como é que vai ser conseguido. Eu acho que isso é o que está a faltar muito aqui. Tem a mesma opinião que a Zita? Partilho, sem dúvida, a mesma opinião, até porque há um conjunto de medidas que acabam por ser um bocadinho contraditórias entre si e até são defendidas pelo mesmo governo. Estas que a Zita aqui enumerou, acrescentava-lhe ainda a redução do tempo do horário de trabalho semanal. E, portanto, vamos reduzir o tempo do horário semanal, vamos aumentar o salário, daqui a nada estamos com 6 meses de descanso, 6 meses de trabalho e com maiores rendimentos salariais. E, portanto, são de facto contrárias a toda uma filosofia que se pretende de que seja de rigor, que seja, de certa forma, sustentável e que, de facto, os partidos e os protagonistas destes partidos não têm explanado segundo este formato de debate que temos assistido. E agora a minha pergunta preferida, sendo os dois do PSD, que vantagens é que Rui Rio pode trazer para o país e para a região? O que é que acham da prestação de Rui Rio? Começo eu? Posso começar? O Rui Rio tem uma imagem que, ou pelo menos goza desta imagem, do tempo em que foi autarca na cidade do Porto. E, de facto, é de uma boa imagem, que é de uma pessoa séria, é aquele tipo de pessoa a quem eu confiava dinheiro, porque sabia que, no final, ele me iria devolver esse dinheiro. Eu devolveria ainda mais. Ainda mais. E, portanto, tem, de facto, goza desta imagem e tem afirmado todo o seu percurso em torno disto. E, por vezes, e não poucas vezes, ou seja, muitas vezes, é percebido de forma errada. Porquê? Porque, de facto, quem tenta afirmar-se de uma forma séria nem sempre é populista ou é mais popular. E, portanto, eu creio que o Rui Rio tem aqui todo um perfil que dita que será um bom primeiro-ministro para o nosso país. Mas então, tocando nessa questão, Rui Rio peca por não ser populista? É isso? Tem sido o que falha na sua prestação? Ele não é um bom comunicador, não é um bom opositor ao governo do Partido Socialista. Eu também acho que ele não tem que ser populista. Ele não vende sonhos? Ele não vende sonhos. Eu também acho que ele não tem que ser populista. Ele tem que ser, de facto, o que ele é.
acrescentava que deveria fazer uma oposição um bocadinho mais aguerrida, um bocadinho mais eficaz, que não tem feito. Não tem feito, e espero que, de facto, este tempo me venha a contrariar a mim, a dar-lhe razão a ele, porque, de facto, estamos num período já de campanha eleitoral e espero, sinceramente, que ele vença as eleições para poder aplicar no país um conjunto de reformas que o país tanto precisa e, portanto, eu acho que é este o perfil de Primeiro-Ministro que precisamos para Portugal, que é um Primeiro-Ministro reformador. Zita. Eu entendo que o Rui Rio é direito e peca por ser tão direito. Não é malabarista, não é ilusionista, não é nada disso. Ele é direito. E que pode ser às vezes entendido como um pouco rude, no meu ponto de vista, que não o é. Ele é uma pessoa que transmite seriedade e, segundo a sondagem, era um dos atributos que lhe foram considerados, é de facto a seriedade, e nisso concordo com o Carlos. E o Rui Rio não está para um país de faz de conta, para um país que não existe. Vejamos, Portugal vive uma estagnação que durante estes 20 anos tem vindo cada vez mais a decrescer. A dívida pública é colossal, é a terceira maior em termos de percentagem do PIB da União Europeia e tem tendência a vir a degradar ainda mais. Nós já fomos ultrapassados pelos países do leste, ou seja, a expectativa de cada vez mais cairmos é maior. E nós temos que perceber uma coisa, nós fomos governados já por uma maioria pelo José Sócrates, entretanto houve a interrupção que o Pedro Passos Coelho regressou e teve que vir a Troika para conseguir equilibrar o país, por isso estamos há 6 anos agora com um novo governo socialista e se era para manter, ou seja, numa relação a 3, se não dava para ser a 3, passava a ser a 2. Ou seja, para voltarmos ao mesmo, não havia necessidade de irmos a eleições. 45% dos candidatos da lista socialista estão neste atual governo. Ou seja, então não teríamos que ir gastar dinheiro, tempo em campanha, manteríamos o governo. Aquilo que o PCP veio afirmar é que se o PS tivesse interesse, conseguia negociar, não é? Conseguia negociar. O PS não tinha interesse. O PS, no meu ponto de vista, quis provocar estas eleições. E o PS tem que ser penalizado por este corte que fez no governo. Se ele está a cortar com um governo com um programa que se pretende dar continuidade, então estamos a fazer o quê? Então, se nós queremos, é porque queremos mudar. É porque temos possibilidade de fazer mais e melhor, de podermos modernizar o país. Nós precisamos disso. Nós precisamos que os setores sejam revitalizados, que o país seja modernizado, que não decaia. É isso que todos os portugueses querem, é ver o seu país a funcionar. Todos querem ser os primeiros. Nós temos uma grave crise na educação, os computadores que nunca vieram, há professores que ainda estão em falta. A nível de saúde, estagnou com a pandemia, muito bem, mas já antes, com as contenções, já havia problemas na saúde. Temos na cultura, temos na justiça, temos a questão que também é puramente, que é no combate à corrupção. Que tipo de programas é que existem de combate à corrupção? Quantos é que estão a ser acusados por corrupção? Ou seja, nós temos aqui questões que foram agravadas pela situação da pandemia, situações que já estavam agravadas antes da pandemia e que estamos a falar numa governação socialista, que é maioritariamente socialista, e isto vai piorar. No meu ponto de vista, isto vai piorar. E há que realmente dar esta dinâmica deste novo quadro comunitário, uma nova dinâmica ao país, porque senão nós estamos cada vez mais a desfasar-nos em relação aos outros países da Europa. Só acrescentar, Zita, porque de facto é uma apresentação fantástica. Mais 4 aspectos, só para também aqui envolver nesta reflexão. Do ponto de vista demográfico, social, económico e da justiça também, porque a corrupção também está aí introcada. Do ponto de vista demográfico, o país está a perder população e, portanto, toda a tendência é para uma perda populacional. O que é que vamos fazer para incentivar a natalidade? E os partidos devem dizer que políticas devem trazer para incentivar a natalidade. Do ponto de vista social, do ponto de vista até, se quisermos, da coesão territorial, também, que é o que é que vamos fazer, porque toda a região do interior, e Portugal, enfim, nós definimos como litoral e interior, mas Portugal é um país pequeno, e, em boa verdade, não há propriamente esta ideia de interior. Mas havendo, porque há, de facto, um fluxo,